Começa agora mais um Academia. Hoje vamos apresentar a dissertação da mestre Radassa Laís de Souza Santana. Ela optou por um tema que diz respeito ao direito internacional e o sistema jurídico tributário brasileiro. Aliás, é justamente a relação entre um e outro que ela evidencia nas 185 páginas da dissertação. Vamos entender melhor? Estudo acerca dos tratados sobre matéria tributária e sua inserção no sistema jurídico brasileiro. É a dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Orientadora, doutora Lisiane Angelotti Meira. Agora que já conhecemos o tema, é hora de apresentar os nossos convidados. O doutor em Relações Internacionais, Wilson Almeida, e o mestre em Direito Tributário, Rômulo Pinto Ramalho. No segundo bloco, eles vão participar do nosso debate. Mas antes disso, vamos assistir a um breve resumo que preparamos. Ao fazer o trabalho, a mestre Radassa estudou os tratados internacionais que dizem respeito à matéria tributária e mostrou como as diversas constituições brasileiras abordaram o tema. Vamos ver. Para explicar melhor o que é exposto na dissertação, é preciso entender duas teorias, a monista e a dualista. A primeira estabelece a supremacia do direito internacional sobre o direito interno e o contrário também, direito interno sobre o internacional. Já na teoria dualista, não há supremacia. O direito interno trata das relações jurídicas internamente entre os Estados. Já o direito internacional trata das relações exteriores. Portanto, não há conflito entre os direitos. A Constituição brasileira adota a teoria dualista. Radassa, seja bem-vinda ao Academia. É um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer, Jordana. Agradeço muito o convite. Espero que tenhamos um debate profícuo e um aprofundamento sobre esse tema que é tão importante e tão relevante no contexto atual de alargamento das nossas fronteiras, de aproximação entre os estados, de celebrações de tratados em matéria tributária cada vez mais frequentes. Então, vamos aprofundar um pouco esse tema e discutir. Claro, com certeza. E falando em importância, né, a gente acabou de apresentar na reportagem as duas teorias que você utilizou. Por que elas são tão importantes para o seu trabalho? Bom, a teoria monista e a teoria dualista são as teorias que o nosso país e que fundamentam de alguma forma esse estudo sobre como funcionam as relações dentre o direito interno e o direito externo. O que acontece? A gente tem sujeitos que vão atuar e vão acordar. Aqui no Brasil, quando a gente vai fazer um contrato ou fazer algum acordo jurídico, né, que tem alguma relevância jurídica, a gente obedece a uma lei que foi celebrada internamente, que tem validade interna. Só que aí os acordos que são celebrados em nível externo, internacional, são feitos também por outros sujeitos. Esses sujeitos internacionais têm o Estado, tem algumas outras organizações internacionais que são considerados sujeitos. Hoje, pessoas podem ser consideradas sujeitos de direito internacional por algumas correntes. Então, você tem aí, firmado em âmbito externo, fora do país, contratos, acordos, mas como é que esses contratos, acordos vão ter validade no nosso plano interno? E aí surgem essas duas teorias para tentar explicar. E fala assim, olha, na área externa está valendo, então os seus acordos estão valendo, mas para entrar dentro do país, por conta da soberania, a gente vai ter que aprovar pelo legislativo. Afinal, é o legislativo, no nosso caso, quem vai dar a palavra sobre as leis que vão reger o povo. Porque é assim que está na nossa Constituição, hoje de 88, e esteve em outras também. Em um outro momento, em uma concepção monista, vai falar o seguinte, olha, não, a gente vai ter uma única ordem, nós somos uma única ordem. Então, se houver celebrado um tratado, um acordo em nível internacional, ali já é uma autoridade de vontade, né? Um acordo de vontade. Então, aquilo já vai começar a valer dentro do âmbito interno. E como é que isso funcionaria? Se já está valendo, já firmou o acordo, ele já passa a ter efeitos práticos dentro do nosso ordenamento. E aí a nossa discussão é, isso realmente acontece? Isso não acontece? A gente tem duas ordens, a gente tem apenas uma ordem. Se eu celebrar um tratado lá fora, ele já começa a valer imediatamente no aspecto interno? Ou ele precisa passar por um processo legislativo? Como é esse processo legislativo? Ou não, ou de repente eu posso simplesmente, ele é aprovado, ele passa a valer, como tem o artigo 98 do CTN que afirma isso. E por que essa discussão sobre tratados internacionais em matéria tributária? Porque a gente tem a Constituição falando
falando de uma forma, a gente tem o artigo 98 do CTN, né, do Código Tributário Nacional, falando de uma outra forma. A gente ainda está discutindo isso, essa constitucionalidade já tem muito tempo, do artigo 98, e a gente tem diversos tratados que são celebrados a nível internacional. A gente tem tratados com organizações, a gente tem tratado com outros países, a gente tem tratados no âmbito do Mercosul, no âmbito da ALAD, a gente tem diversos tratados que influenciam em matéria tributária, que influenciam a ordem interna. E como é que eles são aplicados? A partir de quando eles estão valendo? Como que funciona isso? A partir de quando eu preciso obedecer a uma regra, ou ter direito a determinado valor que foi, né, dito ali fora num acordo internacional, por um sujeito, pelo presidente, né, dentro de uma organização mundial do comércio, por exemplo. Como é que isso funciona? Então, eu aproveito para te perguntar se esses acordos geram demandas jurídicas no Brasil. Geram. A gente tem diversos tipos de acordo. Primeiro, na primeira tônica a ser falada não há um só tipo de acordo. A gente tem tratados internacionais que são celebrados de uma forma um pouco mais ampla. A gente tem acordos bilaterais que são formados. A gente tem acordos sobre imposto de renda. A gente tem acordos que vão influenciar, acordos da OMC que vão influenciar em impostos indiretos que são celebrados pela União, mas vão influenciar estados. Acordos que vão influenciar municípios. Então, receita que era do município deixa de ser aquela receita do município porque o presidente decidiu na OMC, dentro de um acordo internacional, o presidente representando a República Federativa do Brasil, que não haveria incidência sobre impostos indiretos ali no município, né, de uma situação do ISS, por exemplo, que é um imposto de competência municipal. Então, isso gera demanda tanto entre os entes federativos, Estado e município, contra a União, falando que aquilo seria receita deles e seria competência deles, como gera demandas em nível individual, de pessoas que têm a sua renda tributada 2 vezes e, enfim, quer saber qual vai ser a tributação que vai valer, se é a do Brasil, se é a de outro país. Radassa, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, porque agora chegou o momento da gente mostrar algumas obras, parte da bibliografia que ela usou na pesquisa. Vamos lá. Tributos sobre comércio exterior. Lisiane Angelotti Meira, editora Saraiva. Limitações constitucionais ao poder de tributar e tratados internacionais. Marcos Aurélio Pereira Valadão, editora Del Rey. Direito Tributário Internacional do Brasil. Alberto Xavier, editora Forense. Radassa, agora o Academia abre espaço para que você complemente a nossa discussão e aponte outros pontos que a gente ainda não discutiu. Vamos lá? Vamos. Bom, falar sobre tratados em matéria tributária e a incorporação deles dentro do país, hoje tem uma relevância ainda maior. Por quê? Porque a gente tem tido a oportunidade de tratados de cooperação administrativa em matéria tributária. Isso são acordos sobre troca de informações. O que é isso? Antes, na década passada, para que a Suíça soubesse, ou o Brasil soubesse que você tem uma conta lá na Suíça e de repente não pagou o imposto de renda referente a esse valor que você mandou para a Suíça, eu teria que ter está acontecendo alguma investigação, teria que solicitar ao judiciário que autorizasse, e aí teria que mandar isso lá para a Suíça teria que autorizar, e aí ela teria que soberanamente decidir que enviaria aquela informação, ou então a gente teria um tratado que teria que ter sido incorporado ao país, e esse tratado valeria então como ordem interna. Então perceba, por que é importante o tratado em matéria tributária? Só nesse caso. Se eu celebrasse, se não tivesse a discussão entre monismo, dualismo, se vale a lei interna, se vale a lei internacional, eu fui lá, Receita Federal, falei, olha, presidente, a gente precisa saber como é que está funcionando o pagamento do imposto de renda das pessoas daqui do Brasil que estão mandando dinheiro para fora. E aí eu iria simplesmente falar, Suíça, me passa aí como é que está funcionando a situação dessas rendas dessas pessoas. E a Suíça ia lá e passava, porque foi celebrado um tratado internacional. Mais fácil. Não é? Mas aí estaria dentro de uma ordem monista. Por quê? Porque estaria valendo essa lei que o presidente celebrou com a ordem, né, com o país com a Suíça, especificamente, e ela já estaria valendo. Mas se você estiver numa ordem dualista, em que eu preciso da aprovação do Congresso, eu celebrei um tratado com a Suíça, aí esse tratado não vai valer imediatamente.
Aí, ó, celebraram o tratado com a Suíça, aí vem para o legislativo, passa pelas casas, tem a discussão, esse tratado tem valor para o nosso país? É importante? Tem relevância? Ou não tem? Ou tem alguma coisa aí por trás que a gente precisa verificar? Ou não é o momento? Então, vai ter o legislativo ali dizendo e aprovando, concordando com esse tratado ou não concordando. Se ele não concordar, acabou o tratado. E aí, o Brasil pode pedir informação e ele não vai ter mais essa autoridade de celebrar. Por quê? Porque a ordem interna tem valor também, porque tem uma soberania. Se eu falar de uma ordem em que então, estou falando de uma ordem dualista, eu tenho que trazer o tratado para dentro do Brasil, aprovar esse tratado num processo legislativo, devolver para o presidente da República, o presidente da República vai ratificar no momento oportuno e a partir de então esse tratado vai ter ali a sua valia e vai começar a ser aplicado imediatamente, eu vou ter que obedecer, porque uma lei significa que as pessoas que estão sujeitas àquela lei vão obedecer àquela lei. Bom, hoje a gente teve a celebração pelo Brasil de acordos de troca de informação. Então, a partir de agora, alguns países, a gente já tem esses acordos celebrados automaticamente. Você tem ideia de quantos? A gente já tem aí os Estados Unidos, a gente já tem aí a própria Suíça, que inclusive no ano passado trouxe algumas informações para o Brasil, então já existe uma iniciativa tratativa com relação a isso, de tratados internacionais de troca de informação. A gente tem países tem o BEPS, que a gente tem trabalhado junto com essas trocas de informação. O que é o BEPS? Por que surgiu o Tratado sobre Trocas de Informação Tributária? Os países perceberam que estavam perdendo as suas bases tributárias, as suas bases tributáveis de renda. E aí, por que eles estavam perdendo? Porque assim como no Brasil a gente faz planejamento para ver onde que é melhor de, sei lá, comprar um carro, onde tem um imposto mais barato sobre isso, nos países a gente também tem tributação sobre a renda. E as pessoas começaram a ver, olha, ali o imposto de renda é mais barato, ali não incide imposto de renda, ou se eu fizer essa operação, ali não vai funcionar. E aí começou a dar uma erosão tributária, erosão de base, para poder tributar sobre aquele valor. E aí os estados tiveram que acordar para poder falar, peraí, eu preciso fazer um acordo para que essa renda não fique não tributada, porque essa renda pertence a mim, essa pessoa é domiciliada no meu país, ou vem de acordo com, trabalha dentro do meu país. Então, os países começaram a se movimentar para trazer a tributação sobre essa renda. Então, começaram a fazer acordos de bitributação internacional. Olha, eu não vou tributar aqui, você vai tributar ali, ou como é que a gente vai fazer essa tributação. E junto com isso surgiu a necessidade de fazer um grande Big Brother tributário. Daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa, continua essa discussão. Vamos fazer uma pausa agora. No segundo bloco tem debate, vamos às perguntas dos nossos convidados. Continue com a gente. Estamos de volta com o Academia. Neste segundo bloco, o espaço é para as perguntas. Estão aqui o doutor em Relações Internacionais, Wilson Almeida, e o mestre em Direito Tributário, Rômulo Pinto Ramalho. Obrigada por atenderem ao chamado do Academia. Sejam bem-vindos. Professor, primeira palavra para você. Doutora Radassa, meus parabéns pela exposição aí. Mas vamos logo partir para a prática, logo agora, desde o início aqui. Nesse debate aí entre monismo e dualismo, como é que está a posição do STF em relação ao entendimento de um ou de outro? Hoje, o STF tem entendido que nós estamos em um dualismo moderado. São os temperos que eu falo que, de repente, a gente coloca em uma teoria ou em outra para conseguir aplicá-los à prática, né? A teoria está lá, mas aí quando chega o evento prático, e agora? Qual teoria que eu aplico? Então, a gente vai ali mitigando um pouquinho de um lado, do outro, para conseguir conformar aquela teoria, aquela realidade. A não ser que a gente tenha que conformar uma nova teoria, né? E aí, hoje, o STF tem entendido que a gente está num dualismo moderado, porque a gente tem a necessidade de aprovação pelo Legislativo, sai um decreto, ainda está muito na mão do Poder Executivo, porque o presidente, ele tem um prazo, então... O presidente foi lá, firmou o acordo volta, passa pelo Legislativo, pela Casa Autorizativa, né, pelos nossos poderes, que vão estar legitimados pelo povo. E aí esse acordo volta para o presidente, ele não começa a valer automaticamente. Então, ali o presidente tem um tempo, porque como é longo o processo, pode ser que não seja interessante o presidente ratificar
naquele momento, pode ser que ele espere. Então, mesmo o Congresso aprovando, ainda não necessariamente o tratado já está valendo. O presidente pode ainda ter que esperar um tempo, ou pode, de acordo com o cenário político, falar, não tenho mais interesse em firmar um acordo com esse país. E aí, de repente, não ratifica. Ou então espera muitos anos para ratificar, enfim. Então, hoje a gente está num dualismo moderado, em que a nossa ordem interna tem um valor, a gente considera duas ordens, então, a ordem internacional e a ordem interna. O processo que é celebrado lá fora tem valor, mas é um valor ainda de indicativo, não é um valor imediato. Okay. Wilson? Daça, parabéns pelo trabalho, pela publicação recente como livro. Eu tenho a sensação de que você poderia ter defendido uma tese de doutorado com esse livro, porque está muito bem escrito, tem um tema inédito, é relevante. Inicialmente, então, é parabenizá-la pela elaboração do trabalho e pela defesa brilhante. Depois, falar um pouco da história do Brasil como um país que desde 1808, com Dom João, abriu os portos às nações amigas, e como tem sido essa trajetória, sobretudo pelas constituições, de relação do Brasil com outros países do ponto de vista da internalização dos tratados ou dos acordos internacionais. Professor Wilson, muito obrigada por ter vindo, nos abrilhantar com a parte internacional mesmo, O professor Rômulo veio com a parte tributária e o professor Wilson veio com a parte internacional para nos falar um pouco ainda da história. Então, vamos lá falar da história da incorporação das normas internacionais. Em 1824, a nossa Constituição de 1824, ela tinha ainda o poder moderador, e aí a gente estava numa concepção, inclusive dualista. Ali em 1824, você tinha o poder moderador ele tinha o poder de dizer se o tratado estava valendo ou não internamente. Depois isso retoma as mãos de Dom Pedro II, com a maioridade dele. Aí vem a Constituição de 37, ainda numa perspectiva dualista. Na Constituição de 1946, a gente tem uma perspectiva ampla de começar a incorporar o monismo, começar a pensar numa ordem internacional, começar na aproximação dos países, no alargamento das fronteiras. Em 66, o Código Tributário Nacional foi feito, foi ali em 67, está dentro desse período de 66, 67, no final da década de 60, ele traz inclusive essa concepção monista, porque o artigo 98 do CTN fala que os tratados internacionais terão prevalência sobre a lei interna, quer dizer, dentro de uma concepção totalmente monista, falando que eu ia celebrar o tratado e o tratado ia valer sobre a lei interna. O tratado como tratado, não como lei. E, então, nessa percepção monista, então a gente tem ali uma concepção dualista, depois a gente vem para uma concepção monista, e aí a gente vem caminhando até o final da década de 70, em 77, o STF volta a afirmar que nós temos uma concepção ali que vai voltar para o dualismo, e a gente tem agora, na Constituição de 88, um dualismo moderado. Não é um dualismo, mas é um dualismo moderado. Certo. Professor Rômulo. Professora Radassa, vamos voltar de novo aí para a vida prática aí, porque isso é algo bem interessante. Nas suas palavras aí, você mencionou anteriormente na questão de troca de informações. Isso hoje em dia é muito relevante, é um tema de alto relevo, de alta relevância hoje em dia, E como é que está isso hoje em dia em relação ao artigo 98 do CTN e, para completar, as normas não vinculativas, também chamadas de soft law, como é que está o tratamento dela em relação ao 98 e a aplicação aos tratados internacionais em matéria tributária? Como é que fica a questão do contribuinte? Poxa, se não é vinculativo, eu tenho que disponibilizar essas informações, tem que estar sujeito ao cumprimento de obrigações acessórias ou não? Bom, professor Rômulo, de novo, muito feliz pelas suas percepções práticas aí, estritamente tributárias, dentro da aplicação da incorporação de normas internacionais. E realmente, a troca de informações tem sido talvez a maior tônica da presente década, A gente tem aí, na década de 2010 a 2020, uma percepção muito maior de necessidade de troca de informações e uma aplicação, inclusive, maior do que a gente chama de soft law, que são essas obrigações acessórias que não estão determinadas em tratados. Bom, e aí, como é que é a aplicação do 98? O 98 fala o seguinte:
os tratados internacionais em matéria tributária, eles têm preferência sobre a legislação interna e serão aplicados sobre essas, inclusive com relação às que lhes sobrevenham. O que, assim, dizemos dentro da nossa jurisprudência que esse finalzinho do 98 não foi aceito. Por quê? Porque ele não pode dizer sobre a próxima lei. Eu tenho um tratado que, lógico, as leis vão pensar em si, ou vão ser legisladas, pensadas em cima do que a gente confirmou em nível interno e internacional, a partir de um tratado que foi incorporado, mas eu não posso dizer que não pode vir uma nova lei, eu não posso blindar o legislativo de fazer uma lei e falar que ele não pode legislar contra o tratado, porque eu tenho soberania. O artigo 98, então, ele tem um valor constitucional, afirmado pelo STF, no que tange a tratado internacional, vale na legislação interna. Só que ele é visto com ressalvas. Por quê? Porque o tratado internacional precisa ser incorporado. A partir de então, vale uma lei. O tratado, e essa questão de soft law, que não foi uma lei, que não está em lei, está só o tratado. Eu tenho um tratado de troca de informações, ele ainda não está valendo dentro do ordenamento interno, e aí a legislação interna vai e fala que você precisa trocar informações com o país. Aquilo ainda não foi incorporado ao ordenamento, está em nível de tratado internacional, mas a gente já está operando como se aquilo tivesse valor de lei. Como isso funciona? Bom, os contribuintes precisam se preocupar com isso, porque a Receita tem aplicado essa questão de troca de informações com normas de soft law, e isso é uma preocupação. Mas o STF tem, em alguns julgamentos, tendido para essa possibilidade de abertura no que tange a contas fiscais, a sigilo fiscal, a sigilo bancário, o que antes não era uma tônica. A tendência mundial é de uma abertura de troca de informações, justamente para combater aquele BEPS. Então, foi um acordo que os países fizeram para combater as bases de erosões tributáveis, e justamente trocando as informações em matéria tributária para impedir que você leve receita, renda sem tributação para outros países. Para a gente encerrar, professor Wilson. Nós temos um movimento de aproximação e de afastamento hoje no mundo, uma tendência muito forte de globalização e uma tendência de regionalização com os blocos econômicos, por exemplo. No caso do sistema tributário brasileiro, que é um sistema mais ou menos sui generis, porque ele é muito próprio, muito particular, com muitos impostos, diferentes impostos, taxas, contribuições, etc. Como é que o Brasil consegue, por exemplo, no Mercosul ou na ALAD, enfim, nos acordos plurilaterais que faz, harmonizar essa legislação tributária, né? Porque se nós somos diferentes e somos únicos, como é que a gente consegue se relacionar nesses tratados com países que, por exemplo, têm IVA ao invés de ICMS, IPI, etc.? Como isso ocorre e como é possível fazer? Ou você recomendaria, por exemplo, uma reforma tributária urgente? Bom, professor Wilson, uma reforma tributária urgente seria imprescindível para uma harmonização tributária com diversos outros países. Realmente, essa trava existente entre o nosso sistema tributário e outros sistemas tributários é decorrente de diferenças de tratamento nos seus impostos indiretos, que é ICMS, ISS, IPI. Então, a diferença que a gente tem nesses impostos traz uma trava para uma harmonização perfeita, por exemplo, no âmbito do Mercosul. Por que o Mercosul ainda não é uma união aduaneira perfeita? Principalmente por conta do nosso sistema tributário, mas existe ainda duas situações que nós temos perfurações, que é uma exceção, por exemplo, à regra de termos impostos, imposto sobre a importação de forma externa comum, extrabloco comum. Então, nós não temos isso porque nós temos possibilidade de mecanismos de exceção a essas regras. Então, Brasil ou a Argentina tem, por exemplo, uma lista de 100 produtos que ela pode tributar de forma diferente dos outros países em nível de extrabloco. Isso é o motivo de não ser uma união aduaneira perfeita. Uma outra situação é que ainda incide imposto de importação no fluxo intrabloco, entre, de repente, um carro que vem da Argentina para cá, ainda sofre aí a tributação do imposto de importação. Se fosse uma união aduaneira perfeita, a gente não teria
essa situação, né, de cobrar imposto de importação aí sobre os carros que estariam, os produtos, enfim, que estariam circulando em nível de intrabloco. Então, por conta dessas situações, a gente não é uma união aduaneira perfeita. Por conta do nosso sistema tributário, existe uma grande dificuldade de uma harmonização tributária. Então, a gente tem um código de harmonização tributária que já está aí vigorando, mas a dificuldade de chegar a um acordo nesse código, tanto que ele levou anos e até hoje não conseguiu ser definitivamente, né, colocado em prática, é justamente por conta do nosso sistema tributário, que, porque não tem uma reforma tributária, também vem decorrente do nosso pacto federativo, das diversas nuances aí entre estados, municípios, essas conversas que a gente precisa também harmonizar em nível interno para que a gente possa fortalecer como pacto federativo e a partir desse pacto federativo mais fortalecido, pensar uma reforma tributária que traga a possibilidade de harmonização com outros países, com outros blocos, enfim, dentro do próprio Mercosul, que é um sonho tão antigo, né? E aí, quem sabe a gente consiga. Ok, Radassa, muito obrigada pela sua participação aqui na academia. Parabéns pelo trabalho. Bom, obrigada, Jordana, pelo convite. Obrigada, professor Wilson, por ter vindo. Obrigada, professor Rômulo, por ter aceito e ter participado de forma tão profícua dessa discussão. Obrigada, professores. E assim a gente encerra o Academia de hoje. Mais uma vez eu agradeço à mestre Radassa e aos nossos convidados. Reveja este e outros programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.